nós temos a alegria hoje de abrir o semestre letivo e de pesquisa do Grupo Fidelicity com a presença deste que é cineasta, cordelista, produtor, escritor, ator, Marco de Aurélio. E nós fizemos esse convite porque sabemos da produção dele no campo da essência das religiões, nesse filme extremamente sugestivo que trata de um tema muito raro, raro não só na academia, mas raro até nas próprias discussões do povo a respeito da religiosidade popular do Nordeste do Brasil, na religiosidade popular do Brasil como um todo, porque se tornou um tabu. Então, nesses 15 minutos, Marco, nesses 15 minutos de filme, e depois no debate que vai se seguir, eu espero que a gente possa falar com muita tranquilidade dessa formulação extremamente interessante que a antropologia das religiões já observou um pouquinho, mas não com a necessária, com o necessário detalhamento, e que vai certamente deixar todos muito curiosos. Eu não vou adiantar qual é o tema exatamente não, porque se eu adiantar perde a graça. Mas ele não está aqui por acaso, e sim porque desde o momento que eu assisti o filme e tive a oportunidade de ser convidado para assistir no estúdio, eu fiquei com a certeza absoluta de que ele deveria ser trazido para a academia não só uma vez, mais de uma vez, para que a academia possa se debruçar sobre o assunto e debatê-lo. Então, Marcos, você está convidadíssimo para apresentar o filme a esse público e fazer o debate logo a seguir. Fabricação estrangeira, material tirado do fundo da terra, lá perto das tenebrosas quinturas. Sem pestanejar, por lhe digo com toda certeza, quem fez esse serviço sabia o que estava fazendo. Pois sim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Pelo amor de Nossa Senhora, meu senhor, como eu faço para passar um recado para seu Miguel da Boa Morte? Olha, prometeu eu não prometo não, mas se for da vontade do Criador, hoje ainda ele está recebendo essa notícia. Mas do que se trata? É modo dele aparecer aqui para a missão do seu serviço. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Oxe, esse povo pensa que a gente conhece todo mundo nessas bandas. Destazo, mira, que desse assunto cuido eu, viu? Tá me entendendo? Sei não. Até parece que tu vai dar esse recado, né? Oxe. Ô, Carpeta, avisa, vai dar outra vista por aí. Vá-se embora. Zumira, dessa vez é uma assombração de mesmo. O que foi, menino? É um homem esmulambado com os olhos de morto. Eu bem que disse que hoje ia ser um dia de peleja. Eu, hein? Oxe, olha, e você quer saber agora? Vamos tocar pra frente. Vamos embora.
todo mundo. Vamos parar aqui agora. Oxe, tão cedo? Zumira, o desejo é o senhor do tempo, Zumira. E eu tô com um pressentimento de parar bem aqui, entendeu? Vixe, tá bom. Já não tá mais aqui quem falou. Pronto. Ô Zumira, eu vou atrás de carrapeta, viu? Carrapeta. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por ele, Damião, santos anjos e arcanjos, Santo Abel, coro dos justos, Santo Abraão, São João Batista, São José, santos patriarcas e profetas, São Pedro, São Paulo, Santo André, São João, santos apóstolos e evangelistas, santos discípulos do Senhor, Santa Maria Madalena, Santa Luzia, santas virgens e viúvas, santos e santas de Deus, intercedei por ele, Damião. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Da vossa ira livrai-o, Senhor, do perigo da morte, de uma morte má, das penas do inferno, de todo o mal, do poder do demônio, pelo vosso nascimento, pela vossa cruz e paixão, pela vossa morte e sepultura, pela vossa gloriosa ressurreição, pela vossa admirável ascensão, pela graça do Espírito Santo Consolador, no dia do juízo. Nós, pecadores, vos pedimos, ouvi-nos, Senhor, que lhes perdoeis, nós os pedimos, ouvi-nos, Senhor. Sede propício, perdoai-nos, Senhor. Sede propício, escutai-o, Senhor. São Miguel Arcanjo, defendei-o no combate. Glorificado seja Deus para sempre, e em seu ao santíssimo nome se desfaça, se destrua, se desligue e se reduza ao nada todos os males de que padeça esse vosso servo, Damião. Sejam comigo os anjos do céu, São Miguel, São Gabriel,
São Rafael e todos os santos e santas, os apóstolos e os anjos do Senhor, por obra e graça do Divino Espírito Santo. Com a absolvição de Deus, que criou o céu e a terra, as plantas, as pedras e as almas viventes, que com uma compaixão e misericórdia absolva teu servo Damião, abençoado toda a tua casa e quem dela se acerca nessa hora. Peço a vocês que se retirem. Pela consagração e na missão de meu serviço, rogo ao Pai de misericórdia pela tua alma, que seja de luz todos os passos de tua viagem, que debaixo das bênçãos do Criador o demônio não vença e tua alma seja recebida com louvores na relva do paraíso. Me dê suas mãos. Confie na remissão dos pecados, confie em Deus e na salvação de tua alma. Que Deus te leve, te guarde e te conserve na relva mais bonita e mais pura do paraíso. Deus salve a tua alma. Uma vez que eu vou para o céu, os anjos vão me levando, de tudo eu vou me esquecendo, só de Deus vou me lembrando. Uma vez que eu vou para o céu, os anjos vão me levando, de tudo eu vou me esquecendo, só de Deus vou me lembrando, de tudo eu vou me esquecendo, só de Deus vou me lembrando. Ouvi falar de fulano que mora por essas pragas, senhor do destino escuro, andante das madrugadas, a vida conhece as curvas da morte, as encruzilhadas, destemido ser escuso por trás do mundo acuado, carrega na boca o sopro que leva a um outro lado, nas mãos ele traz a sombra da alma do condenado. Entre rezas e benditos, com seu olhar firme e forte, forçando um peito dormente, entrega o vivente à sorte. Ouvi falar de um fulano, fulano da boa morte, a morte sem cor, sem gosto, sem prumo, sem perdição, a morte dentro do poço, pra acalentar o
Gente, boa tarde. É uma satisfação enorme estar nesse evento, nesse encontro. E maior satisfação é ver um trabalho etnográfico, um trabalho de resgate, de manifestações culturais muito ricas, muito bonitas, muito profundas e muito especiais. Vocês não queiram saber a emoção que eu tive quando eu concluí esse trabalho, numa pesquisa de quase 25 anos, tirando de pedaços de pessoas envelhecidas, pedaços dessa coisa que era a caridade de ajudar um moribundo em sofrimento nas Brenhas do Nordeste. Isso aqui é um tabu que não está na oralidade, nem na oralidade está isso aqui, e nem na escrita, muito menos. Então eu tive o cuidado de tentar fazer esse registro etnográfico, fugindo de um documentário, porque um documentário eu iria incriminá-los, porque hoje ainda existe isso nas Brenhas do nosso Nordeste. Eu queria começar dizendo o seguinte, que na realidade essas pessoas cobrem o vazio da igreja. O Brasil tem uma coisa muito interessante, o Brasil é uma das poucas nações que, em vez de começar do campo para a cidade, o Brasil começou da cidade para o campo, né? Onde também a igreja nunca foi rural, ela sempre foi urbana, ela não assiste à ruralidade. É muito difícil levar-se um padre ou um religioso para a ruralidade. Então, deu campo para esse campo solitário e abandonado pela igreja ou por uma ação de fé, ser preenchido por pessoas autoconsagradas ou os beatos, né? Essa história toda nós conhecemos nas grandes histórias como a do Padre Cícero, Antônio Conselheiro, os beatos Zé Lourenço e tantos beatos que se foram e que abraçaram causas de humanismo, de caridade e de fé no interior do Nordeste. Esse curta eu gravei, fiz questão de gravar em Serra Branca, no Cariri Ocidental, numa casa centenária, numa data de terra que era parte de uma sesmaria, que ainda ficou com parte da família, e com textos centenários, inclusive aquela excelência. Aquilo que eu li ali na frente do moribundo é centenário, e as excelências cantadas ali por Sandra Billet e aquelas senhoras, também é uma excelência de um texto centenário. Quando eu comecei a pesquisar esse trabalho, essa coisa do Senhor da Boa Morte, eu comecei a descobrir coisas interessantíssimas, por exemplo, que eles eram pessoas, eram ermitões, né? Eram pessoas solteiras ou eram andarilhos, mas eram autoconsagrados como beatos, que andava com santos, que andava com os benditos, que andava até com extremoção, com tudo, né? Com bênção. Eram umas figuras que parecia-me muito com aquela turma lá do Tibete que saía andando sem saber aonde ia e que sabia que ia ter dormida e comida em todo canto, porque era um homem sagrado que todo mundo recebia em todo canto, né? Então eles faziam essa missão e essa devoção em todo o Nordeste. Só que eles eram também territorialistas, ou seja, como as parteiras numa região do Nordeste, na região do mato, quem é grávida, quem está grávida sabe que na hora da necessidade vai ser assistida por uma parteira, mesmo que não a conheça. E a parteira que está naquele lugar sabe que todas as grávidas daquela região vai clamar por ela. Então eles se respiram mesmo que não se conheçam. Essa figura também era assim, é assim, ele é meio territorialista. Eu coloquei ali um caso que também é palatável e presumidamente, pelo que eu vi, pelo que eu ouvi, de uma figura que é um almocreve, que anda uma determinada região vendendo para sobreviver suas quinquilharias e, ao mesmo tempo, prescruta essa condição de onde tem essas pessoas que precisam da ajuda dele. Ali houve um caso interessante que, por falta talvez de uma minuciosidade ou de um preciosismo, as três figuras, ele, que é um almocreve, ela, a esposa dele, e o escurinho, que anda junto com eles para todo canto, e os três fazem parte da ação sem saberem que os três fazem parte dessa ação.
Ele é o Senhor da Boa Morte, que quando é chamado naquela barreira por aquela figura, que era inclusive a figura do moribundo, como se fosse uma visão, chamando para poder atendê-lo. Ela, uma rezadeira de excelência, e o menino, um cavador de covas. Né? Então eu fiz essa brincadeira em termos de construção poética e de narrativa para isso aí. Então, essas figuras têm uma origem. Eu digo, eu não vou sossegar enquanto eu não souber a origem, como é que isso se constitui, como é que isso vem, como é que a gente ganha uma figura dessa, com um ato desse. E eu tive a grata surpresa de conversando com Carlos André um dia, e junto dele o seu menino, que eu não me lembro o nome, era o André ou o Daniel, bem novinho, 17, sei lá, 18 anos. E eu contando essa história para o André, para ele me reforçar alguma coisa nesse sentido, o Daniel disse assim, o senhor me desculpe, mas essa história eu acho que eu já ouvi num canto. E como você já ouviu no canto? Você conhece a idade, né? Ele disse, olha, eu li um conto de um autor português falando de uma coisa parecida. E eu sei onde está esse conto, eu tenho esse conto, eu posso ler. Aí eu fui atrás desse conto, achei, e foi aí onde se desdobrou muito mais, por força da ajuda e da perspicácia do Daniel, da gente buscar essas origens. Aí vejam que coisa interessante. Eu descubro, através desse meandro, dessa senda, que em Portugal antiga existia a figura do abafador. Era um cara que fazia aquele tipo de coisa, a pedido da família, a convite da família, ou nessas caminhadas, e que ele subia no externo dessa figura moribunda, sufocava, e se não conseguisse sufocar, ele abafava com a mão o nariz e a boca, e o sujeito partia. Né? Então o nome era o abafador. Indo mais um pouquinho na região, eu descubro que na Itália, Espanhas antigas, eram mulheres que eram afeitas a esse trabalho. E o nome era a acabadora. E elas usavam um martelo de madeira, consagrado só aquilo ali, numa peça só, uma madeira de martelo, só numa peça. Botavam uma toalha na cabeça do moribundo e batia, e encerrava-se ali. Gente, quando eu falo de tabu e de uma história não contada na escrita nem na oralidade, é porque esse ato era um ato feito em particularíssima confiança entre a pessoa, o Senhor da Boa Morte e o moribundo. Ninguém assistia. Então, nunca ninguém poderia contar o que acontecia dentro da camarinha num ato desse. Então, por isso, não ser contado, por isso não ser propagado. A família também não ia dizer que chamou alguém para atenuar o sofrimento de uma pessoa dentro de casa que estava em sofrimento, que era uma caridade, era uma necessidade de sossego, de descanso para a família e descanso para quem estava sofrendo. Então, essas histórias nunca foram contadas, não eram contadas. Encontro eu conhecimento de 3 figuras aqui perto da gente, na região, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte. 2 eu não consegui alcançar, mas consegui informações. E uma terceira eu consegui ter o conhecimento de corpo presente dessa figura com 94 anos, um senhor da Boa Morte, aqui na zona já agrestina da Paraíba, e que eu, ganhando a confiança dele, ele me narra e me entrega a cereja do bolo, que seria a corroboração de tudo que eu tinha tirado de pedacinho de um e de outro. Numa pessoa só, essa figura me corroborou todos os detalhes e informações a miúde de cada figurinha que eu consegui nesses 25, quase 30 anos que eu fiz essa pesquisa. Então, e ele me deu toda essa... E em se tratando de eu ter ganho a confiança dessa figura, eu brinquei com ele e disse assim, seu fulano, interessante o senhor ter 94 anos, ter vivido, ter ajudado, ter passado por todas essas emoções de ter ajudado tanta gente em sofrimento. E o senhor nessa idade sabe que está mais perto de ir do que ficar e não ter ninguém para lhe ajudar. Ele disse o quê? Eu já preparei 3. Só que eu não encontrei nenhum homem de coragem, são 3 mulheres, e uma delas eu tenho certeza que vai me ajudar. Isso faz 3 ou 4 anos só. Então,
para significar a existência ainda desse ato e desse fato, me corrobora de que eu posso dizer que ainda continua, de uma certa forma, essa necessidade sendo satisfeita, essa necessidade sendo entendida, sendo humanizada. Nas demais e em tantas informações que eu tive entre elas o seguinte: ninguém atuava dessa forma sem consentimento do moribundo ou da família. Se o moribundo tivesse inconsciente, era só a família que já chamou, não tinha o que fazer. Se o moribundo tivesse consciente, ele iria fazer a evangelização dessa figura, a mostragem de que ela estava sofrendo, a mostragem de que ela podia ganhar o céu com a extrema-unção, com a confissão, com os perdões, com os benditos, com tudo aquilo toda. E ele tentava convencer essa pessoa, não ao gosto próprio, mas convencer apenas, era só uma questão de resolver o caso, se ele precisasse, se ele achasse que estava em sofrimento suficiente para se dizer terminal. Então ele não fazia isso em pessoas que não tivessem consentimento ou da família ou do próprio moribundo. Outra coisa, o consentimento. Se o moribundo não quisesse, ele não fazia. Então, não era um ato de obrigatoriedade, não era um ato de crueldade, nem um ato de nada disso aí. E como a igreja não estava presente, ele era a personalização da igreja. Ele era a personalização dessa deidade que perdoa, que agrega, que abraça e que descansa e que leva em paz para os céus, né? Então, esse é o centro dessa coisa maior de que é a eutanásia consentida. Esse segredo das nossas brenhas. Aí eu comecei a ir junto a sociólogos, para tentar, junto à sociologia, tentar encontrar alguma história que costurasse. Nenhum sociólogo sabia desse fato. Aí eu corroborei de que era um fato também, nem na oralidade, nem na escrita, e nem no conhecimento de quem estuda o comportamento humano e essa construção do humanismo. E um deles, Carlos Azevedo, nosso grande Carlos Azevedo, disse: Marcos, olha, tem alguma coisa ligada a isso que você está falando, mas isso tem uma ligação com coisa judaica. Aí eu digo: opa, mais um elo e alguma coisa para me ajudar a ver se tem o que é isso aí. Voltei para Portugal antigo, Itália e Espanha antigas, que essas figuras lá não tinha nenhuma lide religiosa, era só física, não tinha religiosidade nenhuma. As acabadoras, quando entravam no quarto de um moribundo, pedia que tapasse todos os retratos, tirasse todas as imagens, o que fosse representativo de religiosidade que pudesse estar presente àquele ato. Não tinha nada de religiosidade. O abafador, da mesma forma, não tinha nada de ligação religiosa. Nós ganhamos isso e demos a nossa cara, como o cordel recebeu a nossa cara, que não tem nada a ver com a Ibéria. Esse ato também recebeu o nosso jeito, a nossa faina, nosso viver nordestino. Aí, lá em Portugal e tal, por que essas figuras eram chamadas? A seguinte: eles eram chamados para o moribundo, para alguma pessoa envelhecida ou perto de morrer, porque quando a pessoa ficava velha e começava a caducar, começava a dizer besteira, e nessas besteiras podia dizer alguma coisa judaizante. E se dissesse alguma coisa judaizante, o vizinho ouvia, entregava para a igreja, a Inquisição vinha e pegava todo mundo e comprometia todo mundo como uma família judaica, como formas escondidas do judaísmo criptografado, né? O criptojudaísmo. E aí foi que eu vi que lá o sentido não era somente a questão de caridade, de terminalidade, era uma questão de não comprometer a família por conta do judaísmo. Por isso que o Carlos Azevedo disse: olha, eu já vi isso ligado a coisa de judaísmo. Espanha e Itália Antiga, mesma coisa. Era tudo com cuidado da Inquisição, para se livrarem de uma entrega nesse sentido lá. Aqui,
Eu não vou dizer que não vi em nenhuma das informações algo ligado ao judaísmo. Podia ser, apesar da distância da igreja do público rural. Podia ser. Por quê? 1645, Nordeste brasileiro, ou o Brasil holandês, 51% da população branca, fixa e permanente, eram judia. 51% da população do Brasil holandês em 1645, 51% eram de judeus. Então, essa coisa podia ter também uma herança meio espelhada nessa coisa ibérica, mesmo travestida e depois envolta nessa coisa bonita da divindade, da religiosidade, e no fim também servisse a isso. Não tive informações sobre essa questão de defesa judaica contra essa ação, mas que poderia ter pela gênese judaica fortíssima que nós tivemos nesse universo nordestino. Uma coisa bonita que eu acho é que essa leitura universal da terminalidade vem de uma figura que herdamos também, que foram os primitivos, os nossos aborígenes. Eles tinham uma capacidade de leitura universal maior do que as outras etnias que nos formaram. Nós temos 4 etnias: a branca, a preta, a aborígene e a judaica. Só que a aborígene, entre essas 4 etnias, é a única cosmogônica. A única etnia cosmogônica da nossa herança é a aborígene, é o primitivo nosso aqui. O aborígene primitivo, nativo, autóctone da nossa região, eram pessoas cosmogônicas, onde se conhecia do grão de areia às estrelas. E essa figura, com essa leitura ampla de universo, saberia, quando olhasse uma pessoa, dizer: ela está em estado terminal. Não tem meizinha, não tem milagre, não tem reza, não tem remédio, não tem pagelança, não tem nada que faça que essa figura se recomponha. Então, essa figura do Senhor da Boa Morte, também herdeiro dessa coisa bonita e doce do nosso aborígene, tinha essa leitura universal. Ele não tinha peso de consciência em saber que estava ajudando, em desconfiar que poderia estar matando alguém que pudesse se recompor e se revigorar. Ele, na realidade, fazia o papel de humanismo e de alta capacidade de sentimento para com essa coisa bonita que é a humanidade e a vida humana, e principalmente do conjunto que essas figuras faziam parte. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa aqui. Olha, essa questão do sacrifício de deficientes e a eutanásia a moribundos é um ato antigo. A gente não pode ter surpresa com uma coisa dessa na nossa região e na nossa contemporaneidade. Os hindus antigos, quando tinham um moribundo, ele prendia esse moribundo a traves de madeira, enfeitava no Ganges, e para soltá-lo em cima dessas tábuas de madeira no Ganges, eles tapavam, ainda vivo, o nariz e a boca do moribundo com barro do Ganges, e soltavam, e entregavam à mãe Ganga, e deixava a coisa se processar. Os nossos aborígenes e outros aborígenes, quando nasciam crianças defeituosas, quando tinham velhos, eles também, os velhos, se atiravam ou se jogavam a um isolamento e morria. Os esquimós, quando os velhos ficavam sem dentes e não podiam mais ter a capacidade de mastigar coisas mais duras, a família pegava o casalzinho de velho, ou um velho só, o casal, levava para bem longe, fazia um iglu, levava lenha, levava comida, levava manta, botava lá dentro eles lá e fechava o iglu, sepulcrava aquelas 2 figuras lá dentro. Os fiordes e as coisas nórdicas tinham pedras e penhascos consagrados ao sacrifício de deficientes, de aleijados, de loucos, de velhos, de todo tipo de gente. Se jogava de cima das pedras no mar. Então, essa configuração do sacrifício por ser ou deficiente, ou necessariamente doente,
ou peso, ou qualquer coisa parecida nesse sentido, mesmo que fosse ainda um pouco da seleção da espécie, sempre houve na humanidade. Então, isso aqui não é um segredo tão guardado a sete chaves. Apenas não conhecemos, porque a academia não alcançou, porque o cordel não alcançou, nem o cordel alcançou isso. É interessante a gente saber desse tabu. Então, eu fiz questão de registrar, fazer essa coisa etnográfica, contanto que eu não incriminasse ninguém. As pessoas que assistem isso aí sem nenhuma explicação não entendem nada. Ele acha que isso aí é uma ficção, é um trabalho de ficção. Ninguém está aí fazendo nada. Então, essa é a minha colaboração nesse sentido, dessas informações colhidas, com muita antiguidade, mas com a propriedade que eu consegui achar nas figuras que fizeram parte, inclusive o Carlos, o Daniel, o Azevedo e tantas outras figuras nessa vida. Muito obrigado, gente. Bom, abrindo para o debate, eu queria relatar como foi a minha experiência quando assisti o filme pela primeira vez. Primeira vez que eu assisti o filme... Deixa eu ficar perto de você para o microfone alcançar. Pois não. Quando eu assisti o filme pela primeira vez, ele me impressionou e me assustou, não é verdade? Sim. Eu me impressionei pelo lado do humanismo. Então, eu questionei, mas como? Se ele comete este ato e, ao mesmo tempo, se coloca numa posição de cristão. E aí, essa argumentação do Marco de Aurélio, que ele colocou agora também, com muita densidade. Então, vamos ao debate. Vamos colocar as nossas posições, vamos colocar as nossas expectativas, as nossas vivências, não é? E do quanto que há ainda, principalmente os pesquisadores aqui presentes, né? O debate é para todos, chamando a atenção dos pesquisadores que trabalham o cristianismo, que estão aqui, os que trabalham o cristianismo nas suas mais diversas acepções, inclusive as iconográficas. Quanto há de inaudito, no sentido de ainda não expressado, ainda não falado, não só pela academia, como também não expressado, no sentido de não ter sido localizado como objeto de estudo, não ter sido devidamente entabulado como objeto de estudo pela academia, porque não percebido. É o caso desse tema. Então, aquilo que a gente chama, no plural, de cristianismos, numa realidade como a nossa, complexa, onde realmente o clero ficou ao litoral como caranguejo, na denominação feliz do cronista colonial, não é? Que o colono se arrastava ao litoral como caranguejo e o clero da mesma forma, sem desejar evangelizar, e a evangelização desse país foi uma tragédia, foi um desastre. E os poucos que foram ao interior, como o padre Gabriel Malagrida, fizeram uma diferença imensa e são raríssimos. Então, realmente surgiu, com muita propriedade você disse, um cristianismo do povo, que hoje nós chamamos de catolicismo popular, e que tem uma autonomia em relação ao clero imensa. Veja-se aí a quantidade de santos que o povo elege sem dar a menor atenção às normas e a hierarquia clerical católica, alguns desses estudados por alunos que estão aqui presentes, não é? Aditando a sua observação, por exemplo, Padre Inciso, se ele for oficializado por Roma, sim, vai cair muito aquilo ali. Porque a força do povo é quem faz aquela grandeza, não é a força da igreja. Sim. Aqui presente nós temos um aluno que acabou de defender sobre o Padre Biapina, outro que também foi oficializado pelo povo. Então, o povo, a partir do momento que o tempo passou, séculos se passaram de deixa para lá, né? Um povo largado pelo clero, uma autonomia se criou e o povo cuidou da sua religião, cuidou do seu cristianismo. Pouco padre e muita reza, pouca missa e muita promessa, não é? Essa a religião do povo do Nordeste. Pouco padre e muita reza, pouca missa e muita promessa. E assim se formou uma tradição complexa, cheia de mistérios como este. E o pior mistério para a pesquisa etnográfica é aquele que se dá a quatro paredes, ainda mais quando um dos lados vai morrer e o outro tem que se calar. Você colocou a questão para o pesquisador, eu falo do ponto de vista da pesquisa, né? Para o pesquisador, esse é o mistério dos mistérios. Então, aberta a palavra, abertas as inscrições, quem gostaria?
Por favor, professor Joca. Eu queria fazer aqui um relato e duas provocações. Por favor. O primeiro relato diz respeito à minha experiência semana passada, quando lia um pouco em relação ao fenômeno da dança de São Guido ou da dança de São Vito, que era entendido como uma manifestação de uma doença neurológica, decorrente a ação de uma bactéria. Na minha assessora aqui de neurologia, a gente não aprende por osmose, né? Uma ação de uma bactéria e que foi associada, que se chama Coreia, e foi associada a uma série de eventos na Idade Média, particularmente na Itália, também França, enfim, toda a Europa Central, decorrente de um evento que se caracterizava pelo surgimento de convulsões musculares no segmento da população, decorrente da contaminação por esse fungo e a bactéria associada a ele, talvez, não se sabe, particularmente por esse fungo que tem características alucinógenas. E aí passou a ser chamada de dança de São Guido ou de dança de São Vito. Na região do sul da Alemanha, São Vito e São Guido na Itália, se não me engano assim, que é o santo dos epilépticos. E essa dança adquiriu características muito interessantes porque foi perseguida pela hierarquia da igreja, porque se transformava numa forma de religiosidade popular. As pessoas começavam a dançar pela rua, há relatos disso, enfim, esse é um episódio muito interessante. Eu comecei a ler sobre isso por conta da nossa conversa, num café matinal, e eu vi que esta dança, que tinha uma característica religiosa, era associada, por alguns autores, a uma dança oriental, mas não achei que parte oriental, suspeito que do Médio Oriente, que era feita para moribundos. E o dançarino executava uma dança de desconjuntamento do corpo, de deslocamento dos membros, né? Durante o episódio do passamento para o outro lado. Moribundo, certo? Provavelmente há um vínculo ainda mais antigo, Marcos, que esse que você nos traz aqui, com práticas ancestrais que são ligadas aqui à minha primeira provocação, a essa necessidade de preservação do grupo que você coloca como tendo relação com... Seleção da espécie? Exatamente, a preservação do grupo, mais especificamente, uma questão econômica mesmo, econômico-cultural. O grupo ele não pode ficar na dependência de alguém que não se sabe se vai morrer. O grupo ele não pode ficar na dependência de alguém que vai consumir uma quantidade inútil da perspectiva da preservação do grupo de recursos. Os recursos são escassos e essas práticas se tornam, então, parte da cultura. Eu tenho um conhecido, quase amigo, missionário protestante, missionário presbiteriano, que viveu com os gaviões do Maranhão, e lá eles têm uma prática de matar os índios gaviões do Maranhão, e lá eles têm uma prática de matar gêmeos. Os gêmeos eram considerados maldição. Os nossos indígenas, eles ainda têm a prática de matar crianças com problemas sérios de desenvolvimento, seja mental, seja físico, crianças albinas, etc. E isso tem a ver com a preservação do grupo. Então, há algo econômico aqui, que há de provocação disso. Que isso pode ser um encontro feliz, de um certo modo, infeliz de outro, de culturas com práticas semelhantes e razões diversas. Então,
pode ser que na nossa região a prática judaica do Portugal judaico, o cripto-judaico, tenha se encontrado com essas práticas aborígenes ainda mais antigas, né, e ainda mais significativas. Essa é a minha primeira provocação. A segunda remete à necessidade de se refletir o conceito de sagrado. Tá? Da perspectiva cristã, o conceito de sagrado é estruturado muito mais fortemente na relação verticalizada do homem em direção a Deus. Eu diria muito mais de Deus em direção ao homem. E me parece que aqui merece uma reflexão, esse relato que se nos traz, merece uma reflexão acerca de uma outra compreensão do sagrado relacional, do sagrado do homem em relação ao outro homem, do sagrado dos acordos que se estabelece em relação à preservação, ao afeto e ao conforto do outro. Então, essas duas provocações e o meu episódio virtual, casual, de encontrar algo que também, talvez, uma pesquisa mais cuidadosa, permita entender melhor o processo. Alguém mais? Alguma observação? Fazer só um comentário rápido. Eu respeito muito as pesquisas de Carlos Azevedo. Acredito que a parte judaica pode ter uma reminiscência anterior aos judeus já efetivados como comunidade organizada em urbes, etc. Portanto, isso pode ser de um período tribal com necessidades materiais idênticas. E no que diz respeito aos nossos grupos aqui, portanto, pré-colombianos, é preciso observar com não só o olhar dadivoso de quem tem a necessária estranheza científica, o respeito ao outro, e não só o peso civilizacional de imputar a culpa no outro, mas também com o olhar da arqueologia. Basta ler uma Cefse ou qualquer bom arqueólogo para demonstrar a situação canhestra em termos de riqueza material desses grupos. Eram grupos paupérrimos, não havia qualquer excedente, não havia pouco mais do que o que se comer no dia, quando havia. Então, a busca de indivíduos que não tivessem nada a oferecer ou que sequer pudessem se transportar, ficava um pouco difícil, né? Esses grupos eram nômades. Então, há aí uma confluência cultural que depois se transforma em outros valores culturais em sociedades que já têm o excedente, mas a memória cultural permanece. Professora Raquel. É uma questão acerca da construção do filme. Ainda muito jovem, eu fui determinada para dar aula lá no Cariri. E me impressionou porque havia ali a figura das carpireiras ainda, não sei se há, ainda há, né? E assim, então, me lembro que certa feita eu estava saindo da escola e via aquele grupo de senhoras vestidas de preto, dos pés à cabeça, e ia encontrar uma casa onde havia já um defunto. Apesar de vê-las, apesar da existência delas, apesar de saber o que elas iam lá fazer, ninguém mais falava na cidade acerca do papel delas. E depois do ritual, elas simplesmente sumiram. Você não conseguia encontrar, olha, onde é que está aquela mais alta, aquela mais baixa, mais gorda, mais magra. Então, assim, como foi para você essa experiência de juntar dentro do seu trabalho, essas pessoas, qual o grau de dificuldade, como é que você conseguiu chegar lá, nessa construção? Juntar aquela turma que fez aquela reza foi fácil porque primeiro eu encontrei um grupo de rezadoras, de benditos e tudo, da própria igreja, né? Já amigas. Então já era um grupo feito de rezas na igreja, né? Mas pessoas com idade suficiente de lembrar dessa tradição. Então, quando eu convidei e falei sobre o assunto, elas não tiveram nenhuma resistência, né?
Primeiro, a mídia, né, de você fazer parte de um filme. E segundo, era uma defesa de algo que elas conheciam, né? E que eu não me lembro, não fui a fundo de saber se uma delas era uma dessas figuras do comum às excelências, né? Então, a gente acha com muita facilidade ali por perto de Zabelê, Sertânia, em Pernambuco, a própria Monteiro, Sumé, a gente encontrar pessoas ainda que têm as tradições desses benditos, dessa coisa bonita dos benditos. Eles adoram essa coisa divina, como se fosse uma passagem, como se fosse um canto angelical, né? De ajuda, de atenuação do sofrimento, né? De certeza da passagem, né? Fulano está lá direitinho, passando o Jordão, com todos os seus nós, né? E sinais de que está salvo e vai embora direitinho. Então, não foi difícil e elas colaboraram de uma forma muito bonita, muito espontânea e sem nenhum, ali não houve dinheiro em hora nenhuma com ninguém, nada, foi tudo bem espontâneo. Eu partilho aqui, em seguida. Lá. Primeiro, parabenizar por pesquisa, para mim, de fato, muito enriquecedor e está participando também desse debate. E partilhar uma experiência que eu tive, não consciente de ser um pouco senhor da morte. No início de 2002, se não me engano, participei de uma experiência missionária no Ceará. Num dado momento, um certo dia, uma família pediu ao padre lá, organizou essa missão, a presença dele numa casa para acompanhar um moribundo. Ele não pôde ir e pediu que eu fosse, eu nem sabia o que é que eu ia fazer, e tampouco por que ele me enviou, mas acabei indo, obediente, talvez. Chegando ali, assim eu cheguei, a família, como que olhou para mim e sem dizer, mas um silêncio propício, disse: agora é com você, faz o que tem que ser feito. Obviamente eu não fiz como o Senhor dos Anéis, não me sobrepus sobre o moribundo, mas acabamos ali acompanhando os últimos momentos dele, e quando se percebeu que ele estava por morrer, a família correu, a minha família acendeu uma vela, colocou na mão do cidadão que morreu ali, estava por morrer, e nós rezamos ali algumas rezas, especialmente o Pai Nosso, a Ave Maria, e ele acabou por morrer. Depois eu soube que ele estava com cirrose, já em estado terminal, devido a uma vida toda meio desregrada nesse âmbito do álcool. Mas o interessante que eu queria partilhar e trazer também uma pergunta, quando ele morreu, a família que se sentia dentro da casa uma experiência de paz, né, e até gratidão por mim ou pelo padre que tinha me enviado nessa perspectiva. Mas um dado interessante foi que quando eu saí da casa, os amigos dele, bem mais jovens do que os familiares, estavam como que revoltados e chegaram a apontar para mim, dizendo que eu tinha ido matar o amigo. Obviamente alguns até sofreram de álcool lá fora, amigos também, talvez. E aí eu tive que voltar para dentro da casa e alguns familiares me escoltaram pela rua da cidadezinha até a casa lá do padre, que era o meu querido. Tu assistiu um choque de tradição, né? E aí a minha questão... Sem saber, me confundiram e você não sabia dessa tradição. Sim, eu não sabia. Eu sabia apenas da prática de acompanhar nesses últimos momentos e tal. Você se via um pároco. Só que um pároco moderno, um pároco romanizado, um pároco que não sabe, não lhe passou essa chave cultural. Não, ele não comentou nada, só olhou para mim e disse: eu não posso ir, eu tenho um compromisso, vai você. Era no pé da Serra de Maraguá, no Ceará. A diferença. E aí eu estava pensando durante o filme,
depois, com sua explanação, algumas peças foram se encaixando melhor, a indagação seria, nessa conversa com aquele senhor da morte que você teve o prazer de conhecer, na pesquisa, deu para perceber nele, ou através até das suas elucubrações, qual é o alicerce que os senhores da morte se apoiam numa perspectiva do combate entre a subjetividade e a objetividade do ato em si. O senhor da morte, suspeito eu que ele faça aquilo de bom coração, numa perspectiva subjetiva dele de estar fazendo o bem. Mas numa perspectiva objetiva, até você dizia, eu não fiz um documentário que eu iria incriminá-los, né? Objetivamente a gente sabe que acaba sendo, digamos, legalmente falando, uma espécie de assassinato. Sim, um crime. Uma vez perante a lei, um crime. Isso, que a eutanásia não é permitida. Certo. Então, nessa perspectiva, que deu para... Qual a sua opinião nesse sentido, nesse combate? Primeiro a beleza de você ter assistido o choque de tradições, né? Que foi bem delineado entre o aceitável e o resistente e tal e tal. Segundo essa condição do Senhor da Boa Morte, ele tem como uma missão. É uma missão que ele abraçou, é uma missão que ele sentiu e que ele tem sentimento para com essa missão, tanto divinatória como humana. Ele tem os dois, porque se fosse só um, ele se dizia obrigado, mas ele tem o prazer de servir o homem e de servir a Deus, fazendo com que aquela figura se arrependesse de tudo e tal, e fosse evangelizado, nem que fosse na última hora, e se arrependesse das coisas e fosse para o céu. Então, o sentido dele que eu senti era nessas duas posições. Um cara consciente, tranquilo, de consciência limpa, sem nenhum problema. Não perguntei quantos atos, mas 94 anos, ele disse que desde os 10 anos que acompanhava já esse tipo de coisa. Então, ele dava todo esse tom da devoção, que é a palavra mais correta, devoção. Muito obrigado, gente.